A graça e a paz de Jesus esteja transbordante no teu coração nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, em que você está acessando essa transmissão, esse culto de louvor ao nosso Deus, onde juntos celebramos a presença dEle e aprendemos dEle. A palavra diz, o próprio Jesus afirmou que nós devemos aprender dEle, porque Ele é manso e humilde de coração e encontraremos descanso para as nossas almas. Que a tua alma encontre descanso, que a tua alma encontre paz, que as tuas emoções estejam sendo organizadas pelo Rei da Glória, que é Jesus. Como é bom adorar o Senhor e como é bom estarmos aqui para compartilhar mais uma ministração desta série extraordinária chamada Organizando Emoções com Jesus. E nesse dia eu quero falar um pouco sobre convergência. Esse tema ele é bastante importante, ele é bastante útil e é uma ferramenta indispensável para os nossos dias, porque a convergência ela precisa aparecer em todos os sentidos da nossa vida com aquilo que é correto. Precisamos convergir no nosso relacionamento com Deus, precisamos convergir no nosso relacionamento familiar, precisamos convergir no nosso relacionamento com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, enfim, precisamos ter convergência em todas as áreas da nossa vida. E o texto que a gente vai ler está em Gênesis 32, do 1 a 3, esse vai ser o texto de partida que nós vamos ler aqui. Gênesis capítulo 32, verso 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Muito bem, o texto que nós lemos, ele vai narrar a preparação de Jacó para o reencontro com seu irmão Esaú, o irmão que ele mais antes, em 20 anos antes, na história da sua vida, ele já tinha tido uma experiência onde esse irmão foi ultrajado, foi passado para trás por Jacó, e isso despertou ódio no coração de Esaú. E a Bíblia vai narrar aqui no capítulo 32 a seguir a preparação de Jacó para esse reencontro com seu irmão Esaú após 20 anos de rompimento. Vejam, 2 décadas separavam Jacó de Esaú e no meio do caminho muitas coisas aconteceram que eu gostaria de compartilhar com você nessa ocasião. O que é a convergência? A convergência é o ato de convergir, é ir para um ponto comum onde tudo se conecta. Em outras palavras, a convergência traz conexão, traz concordância, traz uma única direção onde todos vão juntos naquela direção. O oposto da convergência é a divergência. E o próprio nome já diz, divergente é uma pessoa que, enquanto todos estão pensando convergente, essa pessoa diverge num outro sentido, numa outra direção, fazendo uma coisa que não é aquilo que é senso comum e que é propósito da palavra de Deus. Então a história de Jacó vai nos revelar os altos e baixos da natureza humana. Olha que interessante, Jacó, ele ao mesmo tempo que é um personagem, é um patriarca, é um homem que foi filho de Isaac e neto de Abraão, e temos muito a aprender com a trajetória espiritual dele, do relacionamento dele com Deus, mas ao mesmo tempo, Jacó é um personagem que vai revelar os momentos bons, mas vai revelar também os momentos ruins da natureza humana. Os momentos extraordinários de contato, conexão, revelação, crescimento espiritual e os momentos completamente reprováveis da natureza humana. O ódio, o egoísmo, a insensatez, a mentira, o engano. Então Jacó é esse personagem. Às vezes nós vamos ver Jacó, como diz a palavra,
deitado, dormindo sobre uma pedra, tendo uma pedra como travesseiro, como diz a palavra no capítulo 28 do Gênesis, e ali Jacó tem uma experiência em Betel. A palavra diz que ele sonha e vê uma escada cujo topo é colocado no céu e o início da escada é colocado na terra. E Jacó vê anjos de Deus descendo por aquela escada. Então, vejam, Jacó às vezes experimenta de uma profunda intimidade com Deus, a ponto de Deus se revelar, a ponto de Deus se manifestar, a ponto de Deus falar com ele. Mas em outras ocasiões, esse mesmo Jacó, ele vai demonstrar arrogância, ele vai demonstrar egoísmo, ele vai demonstrar a mentira, o engano, a insensatez. Então Jacó é um personagem que ele revela os altos e baixos da natureza humana. A preocupação que Jacó carregava no seu coração era a preocupação do reencontro com o seu irmão. Como eu disse no início, depois de 2 décadas, depois de mais de 20 anos separados um do outro, agora Jacó tem que se reencontrar com Esaú. E esse reencontro, após 20 anos, se dá numa ocasião muito temente, muito temerosa para Jacó. Por quê? Há 20 anos atrás ele enganou o irmão, ele mentiu para o irmão, ele trapaceou. Ele, como diz a palavra, recebeu a bênção do pai Isaque, quando na realidade aquela bênção era destinada a Esaú e não a Jacó. Era destinada ao primogênito, que na ocasião era Esaú e não Jacó. E por causa daquilo, a gente sabe que o Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura, já não era mais o primogênito, mas mesmo assim o Jacó trapaceia para ser abençoado pelo pai, e quando ele é abençoado, aquilo desperta um ódio no coração de Esaú. Em Gênesis 27, no 35 e 36, a palavra diz o seguinte: e ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Quem está dizendo isso é Isaque, quando abençoou Jacó no lugar de Esaú. Então ele disse para Esaú: Esaú, teu irmão Jacó veio e tomou a tua bênção em seu lugar. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Veja, o próprio Esaú reconhece que ele foi enganado pelo irmão Jacó 2 vezes. Quando ele vendeu o direito da primogenitura e agora quando ele é abençoado como primogênito pelo pai Isaque. Seguindo a leitura, a minha primogenitura me tomou e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? E ali, essa pergunta do Esaú para Isaque reflete o seguinte: Isaque, você, meu pai, você não reservou nada para mim? Não restou nenhuma bênção para mim? Então, essa pergunta do Esaú para o Isaque, e o Isaque vai responder na sequência do capítulo 27, verso 37 a seguir, vai mostrar que Isaque fala que Esaú seria servo de Jacó, até que o coração dele se indignasse com essa situação e se revoltasse contra o irmão que o enganou. Então, irmãos, Jacó cultivou nesses 20 anos, durante 20 anos, medo e insegurança. Por que Jacó carregava medo e insegurança? Porque ele sabia que ele tinha trapaceado o seu irmão. Ele sabia que ele tinha enganado Esaú. Ele sabia que no coração de Esaú, enquanto no coração de Jacó havia medo e insegurança, no coração de Esaú havia ódio e desejo de vingança. Então, Jacó sabia que a qualquer momento, quando acontecesse o reencontro, o seu irmão desejaria matá-lo. Pensa comigo que é 20 anos carregando um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, um sentimento de desejo de retribuir o mal que recebeu, a ofensa que recebeu. Essa é a história de Esaú. 20 anos conservando dentro dele um sentimento ruim,
E eu paro aqui e abro um parênteses. Quantas pessoas estão com as suas emoções prejudicadas, estão com as suas emoções comprometidas, porque carregam talvez há 5, talvez há 10, talvez há 15, ou como Esaú, carregam há 20 anos um sentimento de ódio, um desejo de vingança por algo que aconteceu há tanto tempo atrás, por algum trauma de infância que não foi aberto para cura, por alguma experiência dolorosa do passado que não se abriu completamente para cura. Esse era Esaú, carregando durante 20 anos ódio e desejo de vingança contra o seu próprio irmão Jacó. Veja, a gente não está dizendo que Jacó agiu certo. Isso não justifica o comportamento de Jacó, mas ao mesmo tempo, Esaú estava se auto-prejudicando ao conservar tanto tempo aquele sentimento ruim dentro dele. E no versículo 41 do capítulo 27 do Gênesis está escrito: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Uau! Você entendeu o que nós acabamos de ler? Esaú disse que ele esperaria o pai Isaque falecer, ele ia sepultar o pai Isaque e depois ele ia atrás de Jacó para matá-lo. Irmãos, essa história aqui nos conecta a uma outra história do Gênesis, a história de Caim e Abel. Se você observar bem, Esaú, ele se coloca aqui na mesma condição que Caim se colocou, com ódio e inveja de Abel. Só que a palavra diz que lá em Gênesis 4, que naquela ocasião Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E Esaú estava indo pelo mesmo caminho de Caim. Esaú estava com desejo de ódio, vingança, e ele queria matar o seu irmão Jacó. Veja que se Deus não interferisse nessa história, o final da vida de Esaú seria o mesmo final da vida de Caim. A palavra em João 10:10 vai dizer que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Em outras palavras, o plano principal do diabo, o plano do inferno é destruir as relações familiares, é minar as relações que são construídas com tanto amor, com tanto respeito, com tanto cuidado ao longo do tempo. Isso por quê? Porque alguém abre espaço no coração para agir, para pensar, para sentir conforme os seus impulsos. E a palavra diz que o coração é enganoso. Era essa condição que Esaú estava vivendo neste momento. Então, a pergunta que nós queremos responder é a seguinte: como convergir na direção da vontade de Deus? Acabamos de ver um personagem que estava divergindo da vontade de Deus. Por quê? Se a gente for pensar, não era a vontade de Deus que Esaú matasse Jacó. Então, o Esaú estava divergindo da vontade de Deus. E agora a gente faz uma pergunta e queremos responder aqui juntos com vocês. O que nós devemos fazer para convergir, para entrar na vontade de Deus? E eu te dou 3 respostas para essa pergunta. Número 1, para convergir, eu preciso reconhecer e enfrentar o medo daquilo que eu não controlo. Isso é fantástico, gente. Eu não tenho como convergir se eu estou sendo guiado pelo medo, se eu estou sendo guiado pela timidez, se eu estou sendo guiado por uma indisposição de reconhecer que algo está errado na minha vida. Porque quando eu reconheço, eu corro o risco de me relacionar com alguém que eu não consigo premeditar, eu não consigo antecipar qual vai ser a reação das pessoas. Então, o que nós precisamos entender é que quando eu reconheço, quando eu enfrento o medo daquilo que eu não controlo, eu estou convergindo na direção de Deus. Olha o que a palavra vai dizer em Gênesis 32, do 5 ao 7. E tenho bois
e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas. E enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Seguindo a leitura. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão, ao teu irmão Esaú. E também ele vem encontrar-te e 400 varões com ele. Olha que coisa linda, gente. A princípio, na noite que antecipou o reencontro de Jacó com Esaú, o Jacó, ele adota uma estratégia. Que estratégia é essa? Ele prepara bois, jumentos, ovelhas, ele prepara grupos, né, de funcionários que estavam a serviço dele, e eles vão ao encontro de Esaú. Eles vão primeiro, antes do Jacó, levando presentes para Esaú. E a palavra diz que quando esses mensageiros chegam a Esaú, entregam tudo aquilo, Esaú não responde. O Esaú só fala: eu estou indo ao encontro do meu irmão Jacó. Pode dizer para ele que eu estou indo ao encontro dele. Só que os mensageiros de Jacó percebem que Esaú está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. Então pensa comigo o que passou na cabeça do Jacó. É hoje que eu vou morrer. É hoje que os meus dias estão contados, porque o meu irmão durante 20 anos guardou um ódio, guardou um sentimento de vingança e está vindo contra mim com um pelotão de 400 homens. Era isso que passava na mente do Jacó. Só que olha que interessante, a sequência do versículo 7 vai mostrar o que Jacó ele tem como reação. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Então, ao ouvir o seu mensageiro dizendo que Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens, o que o Jacó faz? Ele teme, ele se angustia. E a palavra diz que ele reparte o grupo dele em 2 bandos, com ovelhas, vacas e camelos. Jacó, ele temeu, ele se angustiou, mas ele sabia que ele ia ter que enfrentar aquela realidade. Então, presta atenção nisso. A primeira forma da gente convergir com a vontade de Deus é reconhecendo e enfrentando os medos daquilo que nós não controlamos. O Jacó pensou assim: eu não tenho como controlar a reação do meu irmão. Eu plantei ódio, eu plantei um sentimento de vingança no coração dele e ele vem contra mim com 400 homens. Eu não consigo controlar a reação do meu irmão Esaú. Mas Jacó sabia que ele ia ter que enfrentar aquela realidade. Ouça isso, gente. Há pessoas que elas possuem um profundo medo de encarar uma realidade. E no ato e na disposição de encarar uma realidade, elas vão desfrutar de uma libertação, de uma cura, de um nível de restauração que, não encarando aquela realidade, ela jamais desfrutaria. Então, primeiro ponto para a gente convergir com a vontade de Deus é reconhecer e enfrentar o medo daquilo que eu não controlo. Existem situações que nem eu e nem você controlamos, mas eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus é controlador de tudo. A palavra diz em Provérbios que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor inclina esse coração para onde Ele quer. Ouça isso, Deus inclina o coração das pessoas para onde Ele quer. Se Ele inclina o coração de um rei, Ele pode inclinar o coração das pessoas para cumprir os propósitos dEle. Essa é a soberania de Deus. É verdade que eu e você não controlamos as reações das pessoas, mas Deus controla o coração de todos. Que você diga amém para isso, que você receba essa palavra, que você entenda que você precisa reconhecer e enfrentar o medo daquilo que você não controla. A palavra diz em 1 João que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu declaro essa palavra sobre tua vida, que todo medo se afaste agora, que todo medo se vá agora, que todo medo seja completamente removido da sua vida, para que você encare as circunstâncias e situações que você sabe que precisa encarar, mas que você não tem o controle delas. Número 2, para convergir
nós precisamos buscar a presença de Deus. Veja, em Gênesis 32, do 9 ao 11, depois que o Jacó recebe a notícia que o irmão dele está vindo ao encontro dele com 400 homens, Jacó toma uma decisão. Ele toma a decisão de orar, de buscar a presença de Deus como ele nunca buscou. Ouça o que diz o verso 9 a 11 do capítulo 32 do Gênesis. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Eu sou menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Seguindo a leitura, livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. Uau! Essa oração de Jacó foi uma oração que reflete um coração dependente de Deus. Um coração aberto, sensível, um coração que discerne os riscos e as realidades a serem enfrentadas. Ouça isso, Jacó não fez de conta que ele estava para enfrentar um risco. Jacó sabia o nível de risco que ele enfrentava. Ele sabia que ele corria risco de vida. Ele sabia que a sua família corria risco de vida. Todo o grupo, o bando que estava com ele corria risco de vida. Por quê? Porque ele plantou uma semente no coração do irmão Esaú e essa semente foi crescendo ao longo de 2 décadas. Então, o que Jacó vai fazer? Para convergir com a vontade de Deus, o Jacó vai buscar a presença de Deus. Ouça, irmãos, não há como convergirmos com a vontade dele se não buscamos a sua presença. Isaías 55, 6 está escrito: buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Em Jeremias, o profeta disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ouça, nós precisamos aplicar o nosso coração na busca que fazemos ao Senhor. Nós precisamos empregar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento. A gente tem que se concentrar completamente na busca pelo Senhor. E esses são dias que nós vivemos onde as circunstâncias e a própria tecnologia está disputando o nosso tempo para buscar a presença de Deus com qualidade. Ouça, a presença de Deus precisa ser buscada com qualidade, com concentração, com foco. Isso é buscar o Senhor de todo o nosso coração. E quando eu olho para Jacó, ele vai viver uma experiência de busca que ele nunca viveu antes. Porque ele se concentrou em buscar a presença de Deus, ele sabia que aquele risco, ele não sabia lidar com ele, e ele precisava de Deus, ele dependia de Deus. Ouça, esses são dias em que o povo de Deus não vai viver dos seus recursos, o povo de Deus não vai viver da sua capacidade, o povo de Deus não vai viver da sua formação, o povo de Deus não vai viver dos seus contatos, o povo de Deus não vai viver da força do seu braço, embora tudo isso faz parte, mas o povo de Deus nesses dias vai viver dependendo exclusivamente da presença de Deus, da presença do Pai. E a presença do Pai deve ser buscada intensamente, continuamente. Há um princípio levítico que eu amo muito. Quando os sacerdotes, eles queimavam sacrifícios, está lá no capítulo 6 do Levítico, a palavra vai dizer que eles precisavam colocar lenha no altar para que o fogo não se apagasse. Para que existisse sacrifício queimado, cuja fumaça subia para a presença de Deus, tinha que ter lenha colocada diariamente, lenha colocada frequentemente, lenha colocada continuamente no altar para o fogo não se apagar.
E como é que a gente mantém o fogo de Deus, o fogo da presença de Deus, o fogo de paixão, de amor pelo Evangelho aceso nos nossos corações, colocando lenha todos os dias, buscando a face de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando Ele como nunca nós buscamos. Esse é Jacó. Essa disposição de buscar a presença de Deus como nunca ele buscou, ele revela aqui, e esse é o segundo ponto para a gente convergir com a vontade de Deus. É interessante que algumas pessoas me perguntam, pastor, eu não consigo entender a vontade de Deus para a minha vida. Eu não consigo entender o que Deus quer para mim. E quando a gente faz algumas perguntas e busca entender como é a rotina, como é a história de vida dessa pessoa, a gente chega à conclusão que o tempo dela para buscar a presença de Deus, para investir na presença de Deus é minúsculo. Então, não tem como a gente descobrir a vontade de Deus se a gente não investe tempo de qualidade na busca por descobrir, na busca, no entendimento das Escrituras, no entendimento da busca contínua ao Senhor. Então, Jesus disse em Mateus, no Sermão da Montanha, que aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E Jesus ensinou que esse princípio deve ser praticado de forma contínua. Por isso ele contou a parábola da viúva persistente, está lá em Lucas 18. Uma viúva que, ao ouvir negativas, não parou de insistir com aquele juiz. E Jesus termina a parábola dizendo, se um juiz injusto, humano, falho, atende uma viúva, quanto mais Deus vai atender aqueles que buscam Ele de dia e de noite. Irmão, esse é tempo de buscar a presença de Deus. Irmã querida, irmão querido, esse é tempo de buscarmos a presença de Deus como nunca buscamos. Porque só assim convergiremos com a vontade que Deus tem para nós. E posso te dizer, essa vontade é boa, é perfeita, é agradável. Então a segunda forma de convergir com a vontade de Deus é buscando a sua presença. Eu quero te mostrar agora a terceira forma de convergir com a vontade de Deus. E nós convergimos com a sua vontade quando discernimos as situações que Deus está usando para nos treinar e nos preparar para grandes conquistas. Vejam, eu convirjo com a vontade de Deus, em primeiro lugar, quando eu reconheço e enfrento o medo daquilo que eu não controlo. Em segundo lugar, quando eu busco a presença de Deus intensamente, como eu nunca busquei. Em terceiro lugar, eu vou convergir com a vontade de Deus quando eu tenho um discernimento das situações que eu estou enfrentando, que são treinamento para a gente chegar em conquistas, chegar em destinos que de uma outra forma não chegaríamos. Quando você olha a história do Jacó, a palavra vai revelar que ele tem uma estratégia para encontrar o seu irmão. Veja comigo em Gênesis 32, do 22 ao 24. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque. Então, o Jacó, sabendo que ia encarar o seu irmão, ele passa o val de Jaboque. Só que a palavra vai dizer que quando ele passou o val de Jaboque, ele ficou ali sozinho. E teve uma experiência, ele teve um momento de encontro com um homem, um varão que subia, que lutou com ele, e eles passaram a noite inteira lutando. A palavra de Deus diz que o anjo, esse homem segurou em Jacó, feriu a sua coxa, deslocou a juntura da coxa, e Jacó insistia em lutar com ele. Então, ao amanhecer, aquele homem perguntou para Jacó: qual o teu nome? Jacó se identifica e aquele anjo diz: você não se chamará mais Jacó,
mas se chamará Israel, porque como príncipe de Deus lutaste. Então olha que interessante, irmãos, a disposição de Jacó de viver uma transformação. Ele discerniu que o medo que ele estava sentindo, que a insegurança que ele estava sentindo, a realidade que ele precisava encarar, embora ele não pudesse controlar, a busca que ele precisava ter intensamente por Deus, e esse discernimento eram treinamentos para que Deus levasse ele para o destino que ele tinha, para o propósito que Deus tinha para a vida dele, para as conquistas que Deus tinha reservado para a vida de Jacó. Então, eu gostaria que você entendesse que existem situações na nossa vida, existem circunstâncias na nossa vida, que são treinamentos de Deus para nos levar para o destino que nos espera. Deus está nos treinando, Deus está nos preparando. E por que não dizer que nesse tempo de pandemia há uma preparação na noiva? A noiva está sendo preparada para se encontrar com o noivo. Nosso grande e final destino é a eternidade, é a Nova Jerusalém. Mas antes disso, a gente vai viver circunstâncias aqui de preparação. Porque antes de irmos para o céu, eu costumo dizer que Deus nos deu a missão de trazer o céu para a terra. Por isso que no Pai Nosso Ele nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então a nossa missão, enquanto não irmos povoarmos o céu, é trazer o céu para a terra, é transformar esse ambiente, é tornar a convivência, os relacionamentos, a ideia de igreja, de comunidade, de grupos de relacionamento melhores. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que Jacó viveu uma experiência profunda de transformação, que fez ele convergir com a vontade de Deus. E se Deus usou uma experiência, um processo para fazer Jacó convergir com a vontade dele, eu te afirmo algo: Deus usa processos para fazer com que eu e você, a gente convirja na direção da vontade que Ele tem para nós. Talvez aquilo que você enxerga como sofrimento, como angústia, como dor, como aflição, é um processo que Deus está usando para fazer com que você chegue no centro da vontade dEle, para fazer com que você chegue no destino que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus! E é maravilhoso observar isso no final dessa história do reencontro de Jacó, porque em Gênesis 33:4 vai mostrar que porque Jacó não teve medo de encarar uma realidade que ele não podia controlar, uma vez que Jacó buscou a presença de Deus intensamente, uma vez que Jacó discerniu que aquela situação toda era uma situação de treinamento que o preparava para o destino que Deus tinha para ele, que o preparava para uma grande conquista. Depois que Jacó percebe tudo isso, o momento final do reencontro com seu irmão acontece. E esse momento é extraordinário, irmãos. Acompanhe comigo o versículo 4 de Gênesis 33, diz a palavra: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Uau! Lembra que no princípio a expectativa de Jacó é que Esaú, com aqueles 400 homens, viesse para matá-lo. Só que agora, o reencontro, depois de 20 anos, onde Esaú estava conservando o ódio, onde Esaú estava conservando o sentimento de vingança, é um reencontro reconciliador. É um reencontro de convergência e não de divergência. Sabe por que o coração de Esaú mudou? Porque Deus interferiu nessa história. Eu te afirmo isso, Deus está interferindo na nossa história. Deus está interferindo nos nossos relacionamentos. Mas talvez você me pergunte: pastor,
a experiência de dor que eu vivo e que eu carrego, a experiência de trauma que eu tenho comigo é muito dolorosa, é muito ruim. Há relacionamentos que são irreparáveis, eu reconheço, mas há relacionamentos, irmãos, que não são reparáveis por causa do nosso orgulho, da nossa presunção. Há relacionamentos que não melhoram porque falta humildade, falta a disposição de reconhecer que alguém errou, falta a disposição de reconhecer que alguém não aprendeu as habilidades corretas para se relacionar. E nesse momento do reencontro de Esaú com Jacó, depois de 20 anos de distância, é um momento emblemático, é um momento histórico, é um momento de pacificação. Uau! Eles se pacificam e se reconciliam, eles convergem na direção de um único propósito. Então eu quero orar com vocês, porque eu creio que Deus tem nos abençoado, Deus tem interferido nos nossos relacionamentos e Deus tem, através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo, nos ensinado e organizado as nossas emoções. Eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa ocasião. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua palavra, que é fonte de vida, de instrução, de crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, porque podemos ser tocados por esta palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Senhor, há muitas pessoas que acompanhando essa transmissão, acompanhando este culto, se identificaram na vida de Jacó. Eu me identifico com Jacó. E quantas são as vezes, Pai, que nós temos medo de encarar situações que a gente não controla? E quantas são as vezes, Senhor, que nós não te buscamos como deveríamos buscar? E quantas são as vezes que não discernimos que as circunstâncias que estamos vivendo é um treinamento vindo do Senhor, é um processo vindo do Senhor para nos fazer alcançar o destino que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós aceitamos a Tua vontade, nós paramos de resistir, nós nos quebrantamos e nos rendemos à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que a Tua vontade seja estabelecida na vida dos meus irmãos, nas famílias que nos acompanham nessa transmissão, que a Tua glória seja revelada, Senhor, e que haja uma profunda restauração, que haja convergência nas famílias, ao invés de divergência, ao invés de contenda, ao invés de divisão, que haja convergência, reconciliação, pacificação, Senhor. Nós como igreja concordamos, te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, o teu coração, tenha te ensinado e tenha contribuído para que as suas emoções estejam mais organizadas nesse tempo que a gente vive. Eu quero falar algo muito especial a você que me acompanha e que talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus. Deixa eu lhe dizer algo. Só é possível a gente convergir, só é possível a gente ter relacionamentos saudáveis quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. O que eu quero te dizer nessa ocasião, não há outro caminho para o Pai a não ser por Jesus. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele, se sujeite à vontade dEle e com certeza muitas áreas da sua vida serão organizadas, serão alinhadas segundo a vontade dEle. O primeiro passo que você precisa dar é crer com seu coração e confessar com a sua boca. Com o coração a gente crê para a justiça, mas com a boca a gente confessa para a salvação. Então que você confesse. Fazendo isso, você pode começar a desfrutar da nova vida em Jesus. Eu quero te convidar a fazer isso escrevendo aí no chat, escrevendo nas nossas publicações, e a nossa equipe vai fazer um contato muito especial com você e te acompanhar nos próximos passos nessa linda e preciosa caminhada com Jesus.